Olá, galerinha do Serviço de Convivência. Eu sou o Felipe, eu atendo o CRAS Centro e CRAS Ilha das Flores como educador social pelo Instituto Gênesis. E nós já vimos uma série de vídeos falando sobre a influência afro na cultura brasileira, né? Já falamos um pouco do que significava o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Nós falamos um pouco sobre a culinária e hoje eu quero falar da língua. A influência linguística que teve a língua africana no português. Uma observação bem legal é que a língua, o banto, né, que é a língua banta, ela tem uma estrutura muito parecida com a português, que é o uso de muitas vogais e sílabas abertas. E também o gingado de falar o banto, né, facilitou a integração, né, que eles falam gingado e falam um pouquinho devagar. Facilitou a integração com o português. Para falar desse assunto, a gente tem que voltar um pouquinho de novo na história para entender como que foi feita essa junção. Quando os negros foram trazidos aqui para o Brasil, escravizados, a África é um continente com vários países. Dentro desses países tem as suas etnias. E essas etnias falam línguas, às vezes derivada de uma língua, mas tem as suas diferenças. A maior parte da língua que chegou aqui no Brasil foram etnias linguísticas que falavam a língua derivada do banto, né? As principais que a gente conhece hoje é o Quimbundo, Umbundo, Yorubá, Kikongo. Essas são as mais faladas, né? Que tem mais palavras derivadas delas. Só que todas elas vieram derivado de uma língua tronco banto. E essa língua deu origem em várias línguas. E os africanos têm a dele também, que é a banto, que derivou as outras línguas. Quando chegou aqui no Brasil, o português, o colono português, para desarticular os negros, para não ter revolta, para não ter união, pegaram de vários lugares da África e foram misturando eles dentro das fazendas. Com isso, dificultava a comunicação. Mas mesmo esses africanos sendo de países diferentes e de etnias diferentes dentro dos próprios países lá da África, como eles vieram de uma língua só, eles acabaram conseguindo se comunicar, né? E com isso, aqui no Brasil, várias partes do Brasil começaram a falar essa língua, né? E aqui no Brasil se formou o português, né? Nossa língua oficial é português, só que esse português não é um português puro, original. É um português que tem influência indígena, muita influência afrodescendente, porque hoje no Brasil nós comportamos a maior parte de descendentes africanos do mundo. É o país que mais tem descendentes africanos fora da África. 54% da nossa população, isso é um dado de 2017 do IBGE, é descendente africano. Pode procurar aí na sua família, provavelmente vai ter alguém. Igual na minha tem. Na minha tem de índio, africano e europeu. Eu já pesquisei a minha árvore genealógica. E o que acontece? Com isso, essas palavras foram, né, passando de geração em geração e chegaram até hoje. Vou falar algumas delas aqui, talvez você reconhece. Dormir é uma palavra português. Se nós fôssemos falar de dormir um pouco, se fosse em português nós teríamos que falar dormitar. Mas nós temos uma herança afro e nós falamos cochilar. Quem fala dormitar hoje? Ninguém, né? É até estranho pra gente falar dormitar. E a palavra de criança, que é o último a nascer na família dos irmãos. Como que a gente fala? Se fosse originário português, a gente teria que falar Benjamin. Estranho, né? Mas nós temos o nosso vocabulário afrodescendente, que nós falamos caçula. Ficou mais legal assim, não falou? Ficou? Outras palavras nós já falamos aqui, igual azeite de dendê, né? Que é a palavra dendê no caso. Acarajé, que são as comidas, né, que a gente já falou. Eu vou deixar um link com a lista de palavras para você
descobrir o que você tem falado que é da origem africana. É bem interessante, tem palavras que a gente nem imaginava, porque é tão comum a gente falar no dia a dia que a gente não imagina que é de outro continente, que foi trazida, essa língua foi trazida de navio pra gente. Vai ficar aqui no link, vocês dão uma olhadinha, é bem interessante, tem bastante palavras, né? Tem um alfabeto de A a Z, muitas palavras, e vale a pena conferir, falou? Fiquem bem aí, se cuidem da Covid, que está muito em alta, infelizmente voltou a crescer, e até a próxima.